Queridos irmãos e irmãs, neste quarto domingo da Páscoa, nós somos chamados a rezar a partir de duas imagens da Bíblia. A primeira imagem, que está na primeira leitura e no Salmo, é a imagem da pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas que o Senhor não só a recuperou, mas a colocou como a pedra angular, a pedra principal. E a segunda imagem que aparece no Evangelho é a imagem do bom pastor. Jesus, o bom pastor. Vamos então ver juntos um pouquinho o sentido de cada uma dessas duas imagens tão importantes e o que elas têm a dizer para a nossa vida. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra uma vez mais Pedro enfrentando os seus acusadores que agora estavam perseguindo a ele porque ele havia curado um homem enfermo. E a questão em jogo é: quem curou este homem? Então Pedro toma a palavra e o livro dos Atos dos Apóstolos diz: Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. Todo o livro dos Atos dos Apóstolos aparece essa atuação do Espírito Santo, que vem mudar a vida daqueles homens, eles que tinham tanto medo e que não sabiam como viver agora que Jesus tinha morrido. Após a ressurreição, com a vinda do Espírito Santo, eles se tornam testemunhas do Senhor. Pois bem, Pedro então responde que não foi ele nem ninguém, porque ninguém teria poder para fazer uma cura como essa. Somente Jesus é o nosso Salvador. E Pedro, uma vez mais, dá testemunho dessa fé que ele tem em Jesus. O significado da pedra angular é aquela pedra que mantém a casa, o edifício de pé. Se houver algum problema ali, tudo cai por terra, tudo desmorona. Eu convidaria cada um de nós, a partir dessa imagem da pedra angular, a repassar cada âmbito da nossa vida familiar, o nosso trabalho, a nossa vida espiritual, nossa vida comunitária, litúrgica, em cada um desses setores que formam a nossa vida. O Senhor está sendo realmente a pedra angular? Ou estamos confiando em outras coisas ou em outras pessoas? O salmo que responde à primeira leitura toca exatamente este assunto. Buscamos refúgio no Senhor ou colocamos num ser humano a nossa esperança? E o salmista canta: a pedra que os pedreiros rejeitaram, por obra do Senhor, tornou-se a pedra angular. E esta é uma maravilha aos nossos olhos. Como aquilo que tinha sido rejeitado, agora se torna mais importante do que tudo. É aquilo que sustenta tudo. Precisamos colocar o Senhor como o fundamento da nossa vida. E o seu amor por nós é exatamente aquilo que nos leva a perceber isso. Na segunda leitura, nós temos essa frase tão bonita de São João na sua primeira carta. O grande presente que nós recebemos. Presente é dom, presente é graça. E o grande presente é que nós sejamos chamados filhos e filhas de Deus. E nós o somos, diz São João. Você já parou para pensar no significado, no alcance dessas palavras? Que nós somos filhos e filhas de Deus
verdadeiramente? Quanto amor está envolvido nestas palavras? Mas São João diz também: nós já o somos, mas ainda não se manifestou aquilo que seremos em plenitude. Somos convidados a ir crescendo, crescendo nesse amor que o Senhor tem por nós, fazendo cada vez mais esta experiência. E chegamos ao Evangelho do Bom Pastor. Evangelho que lembra um texto lá do Antigo Testamento, capítulo 34 do profeta Ezequiel, onde Ezequiel fala dos pastores do povo de Israel e que estavam sendo péssimos pastores. Péssimos. Então, que o Senhor mesmo iria vir e Ele iria cuidar das suas ovelhas. Ele, o bom pastor. Jesus assume essa imagem muito cara ao povo de Israel. Ele é este pastor. Certo que hoje, na nossa sociedade, essa imagem não tem a força que tinha naquele tempo, mas nem por isso é para ser desprezada. A ovelha é um animal indefeso. A ovelha precisa necessariamente do pastor para poder sobreviver. Mas isso não é para que aqueles que são pastores do povo de Deus manipulem, oprimam, ou como se a ovelha não tivesse nada a dizer, fosse um cordeirinho, né, que aceita tudo. Não é esse, de jeito nenhum, sentido. Jesus faz questão de dizer em que sentido ele é o bom pastor. Ele diz: o bom pastor é aquele que dá vida em favor de suas ovelhas. Ele já havia se identificado como a porta das ovelhas, que por esta porta se entrava para fazer parte do rebanho do Senhor. Agora, um passo além, ele é o bom pastor. E a imagem desse pastor bom é contraposta por outra personagem, o mercenário. O mercenário é aquele que trata das ovelhas por dinheiro, mas não está disposto a arriscar a sua vida. Então diz o Evangelho, quando vem o lobo, o mercenário mete o pé. Mas o pastor não, ele fica e enfrenta. E se preciso for, dá a vida pelas suas ovelhas. Dar a vida é entregar a vida. É não se apegar à própria vida em causa própria. É uma atitude totalmente para fora de si, não pensando em si, e que é movida pelo amor. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus, o bom pastor. O Evangelho diz ainda: eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. A palavra conhecer na Bíblia tem um sentido profundo. Não é somente o conhecer, nem principalmente intelectual, mas o conhecer vivencialmente. É o ser íntimo um do outro. É participar da vida um do outro, me interessar pela vida um do outro. E, se não bastasse isso, o Evangelho ainda diz assim, que esse conhecimento é da mesma forma como Jesus e o Pai se conhecem, numa intimidade profunda, numa comunhão profunda. Por fim, o Senhor diz: a minha vida ninguém a tira, mas eu a entrego livremente. Então, esse amor que o Senhor tem por nós, hoje é um dia para agradecer e para pedir que aqueles e aquelas que têm um papel de governo, de administração dentro da igreja, que possam ter esse mesmo espírito do bom pastor, que conhece as suas ovelhas, como diria o Papa Francisco, que tem cheiro de ovelha, que não está longe, mas está ali vivendo, participando da vida das suas ovelhas. Eu fico muito feliz
sempre que vejo esse evangelho, porque quando eu escolhi o meu lema de sacerdócio, foi ordenado na vigília da solenidade de São Pedro, e o evangelho é: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Vamos pedir ao Senhor então que nesse amor que o Senhor tem por nós, também nós tenhamos o mesmo amor por todas as pessoas que estão junto de nós. E rezemos também por aquelas que estão sofrendo neste dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.